Fernando Haddad, herói que está fazendo justiça tributária ou vilão das taxas? Cara, vamos bater um papo de boa mesmo, equilibrado, tranquilo sobre isso? Sem necessariamente vomitar sua caixa ideológica, né? Cara, o que eu tô vendo no YouTube é simplesmente uma gritaria, uma birra danada dos dois lados, né? Do lado da galera dos influenciadores, que a maioria desse campo que não gosta do Lula, influenciadores de investimentos, eu falo. Todo e qualquer tipo de medida que o governo faça, eles falam mal, falam mal, falam mal, falam mal. Eles acham algum tipo de narrativa pra criticar. Como se no Brasil não existisse mesmo nenhuma injustiça tributária com relação a ricos e pobres. Normalmente essa galera tá no campo dos ricos. E do outro lado, a galera que é mais da esquerda, que gosta mais do Lula e tal, tá também, como sempre, falando que o rico é o problema do país e que é o vilão e etc. E no meio, se lascando, estou eu, Daniel. Porque eu não acredito necessariamente em nenhuma dessas duas narrativas. Eu já fui pobre, hoje, graças a Deus, eu sou rico, sou milionário. Cara, faz mais de 10 anos que eu já sou milionário. Então, teoricamente, eu tinha que estar nesse campo aqui. E realmente, hoje eu pago muito menos imposto do que quando eu era pobre, proporcionalmente. Mas, cara, eu simplesmente não consigo só defender, porque eu sei que há muitas injustiças tributárias no Brasil. E do outro lado, eu sei que a esquerda e o governo não estão fazendo as coisas que deveriam ser feitas. Ou simplesmente ficam derramando sua narrativa e fica com raiva de rico. Então, nesse vídeo eu vou me propor fazer um resumo da bolsa diferente. A gente vai te mostrar os indicadores financeiros. Para você que não sabe, todo final de semana a gente fala o resumo do que aconteceu na bolsa e no mercado. Mas depois disso eu vou te mostrar um pouco sobre essa questão do Haddad, do Lula e da questão tributária do Brasil. De uma maneira bem tranquila. Já que eu não dependo desse canal para sobreviver e nem dependo de patrocínio de banco nem de corretora, eu posso dar a minha sincera opinião. Então vem comigo que esse vídeo tá incrível. Meu irmão, nesse vídeo eu vou perder todos os meus inscritos. Os de esquerda não vão gostar e os de direita também não. Mas tá bom, é o preço a se pagar, né? Por ser honesto. Mas antes de te falar disso, das fofocas do Haddad e tal, vamos passar rapidamente pelo que aconteceu na bolsa. Nosso querido índice Ibovespa subiu 0,82% essa semana, fechando aos 137 mil pontos. Aí está o gráfico do Ibovespa na sua tela. Nossos outros indicadores, tudo caiu basicamente um pouco, mas ficou basicamente próximo de zero. Uma boa notícia é que o dólar caiu mais um pouco, 5,54. Tem Disney? Não tem Disney? Alguns influenciadores, quando o dólar tava 6,30, falaram que o Brasil ia falir e que o dólar ia chegar a 7. Depois ele voltou a 5,50, provando que era mais um Trump trade, um efeito Trump, do que uma questão fiscal. A questão fiscal no Brasil não é boa há muito tempo, então não faria sentido agora o dólar variar tanto por conta disso, tá? Esse que é o problema da narrativa, porque se depois as coisas vão contra a sua narrativa, aí tu, em vez de falar a verdade, tu tem que criar outra narrativa, né? Ou simplesmente tu esquece de falar, que é o caso de muitos, estão esquecendo de falar agora porque que o dólar baixou. E aqui para você tirar aquele super print do nosso setor BEST, bancos, elétrica, seguro, saneamento e telecom, são bons segmentos para você começar na bolsa de valores, não necessariamente essas empresas, tá? Aqui tem empresas boas e ruins, mas os segmentos são bons e você pode fazer a sua análise dessas empresas. Só esse canal te traz esse resumo semanal aí. Um pouco sobre commodities também, porque Petrobras essa semana subiu 11%, muito bom. Eu fiz um vídeo aqui que eu comprei Petrobras a R$29 e agora R$32, ganhamos 11%, mas a gente não é trader, né? A gente não vai vender, nós compramos empresas boas, a preços bons, que pagam bons dividendos e sempre dentro do seu preço teto. Daniel, não sei como fazer isso? Assiste os outros vídeos do canal que você vai aprender bastante. Então esse foi o resumo da semana do nosso setor de commodities. E os nossos queridos economistas com sua profecia, que bom que está melhorando. Há um mês atrás eles pensavam que o IPCA ia fechar a 5,50, hoje a previsão é de que vai fechar em 5,44. O PIB eles achavam que ia fechar em 2%, agora subiu a expectativa do PIB para 2,18. O câmbio um mês atrás achavam que ia fechar a 5,85 e hoje a 5,80. Então só melhorou as expectativas e a Selic se manteve igual às expectativas, que vão fechar a 14,75 ao ano. Vamos ver se os nossos economistas ouvidos pelo Banco Central vão acertar. Mas agora, partindo para o que você quer saber, Haddad, Lula, imposto, menos imposto, rico, pobre, etc. É justiça ou é vilanidade? Eu pensei muito em fazer esse vídeo e não fazer, na verdade, né, para não sofrer um hate à toa, mas tudo bem, vou fazer de consciência tranquila. De novo, se você é muito extremo de um dos lados, talvez você não vai gostar de mim e vai se inscrever do canal, mas não tem problema, não tô fazendo pra te ofender e eu não vou ofender ninguém nesse vídeo, tá? Mas eu vou dar minha sincera opinião. Primeiro, vamos pela base. O Brasil, sim, é um país de injustiça tributárias entre ricos e pobres. Ai, Daniel, eu não acho. Então, verifique o mundo inteiro, verifique a OCDE. Inclusive, eu viajei 25 países e como eu gosto muito de economia, eu sempre pesquiso, como é que é os impostos nesse país? Às vezes eu pego o transporte público, já fui em um hospital público em outro lugar. Eu quero saber quanto que as empresas pagam, quanto que as pessoas físicas pagam, quanto que o rico paga. Então, tudo aquilo que você gosta, quando você vai para um país, você tenta explorar. Inclusive, desses 25 países, eu tenho negócios em 8 países. Então, assim, eu, Daniel, quando era mais jovem, 10 anos
anos atrás, que eu não tinha rodado tanto assim, eu era mais liberal, mais libertário, eu achava só que imposto é roubo e o Estado atrapalha, etc. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Claro que eu não sou socialista e nem comunista, nem nada disso, eu sou capitalista, eu tenho milhões investidos, você pode ver minha carteira aqui no canal, mas eu vejo que sim, existe injustiça tributária entre ricos e pobres no Brasil, existe injustiça no mercado financeiro, mesmo em relação a outros países, o Brasil tem super vantagens, então teoricamente é uma pauta aí que a esquerda defende e que tem razão, mas existem outras coisas erradas também que dificultam a vida do empresário brasileiro. O juro no Brasil também é muito mais alto do que aplicado nas outras médias dos países, e quem traz muito essa questão de juro, se bem que juros os dois lados trazem, mas assim, de que a empresa precisa ser facilitada, etc, eu concordo com isso, é mais o campo da direita. Mas enfim, vendo o mundo inteiro eu percebi isso, e eu já vi que o Estado ele pode atrapalhar uma economia, assim como no Brasil eu acho que atrapalha, mas pode ajudar sim o setor privado de uma economia. A China e os Estados Unidos são prova disso. Eu sempre dou esse exemplo. Quem descobriu a internet foi o Estado. Quem descobriu o GPS foi o Estado. A tela de touchscreen foi o Estado. Mas o iPhone é um produto do mercado. A iniciativa privada pegou todas as descobertas e transformou num produto. Então, essa é a minha visão. E nesse vídeo eu vou separar porque uma parte eu concordo com o que o Haddad está fazendo, porque dá pra ver que ele entendeu as injustiças, ele foi o primeiro cara que teve peito pra bater nelas, mas do outro lado eu discordo bastante do que o Haddad está fazendo e do jeito que o governo tá fazendo e que o governo Lula se porta e tal. E eu vou dividir esse vídeo em dois lados, tá? Primeiro eu vou começar falando as coisas que eu acho corretas e que ele tem um ponto na minha opinião. Primeiro, o Haddad foi lá na Câmara, vocês viram aí, mais de 2 horas de vídeo, eu assisti tudinho. E aí teve dois deputados, que foi o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, que fizeram comentários, aquele típico comentário de rede social, pouca discussão técnica ou pouca vontade de propor e debater e tal. E aí eles comentaram e fugiram, eles saíram do debate, né? Aí depois que o Haddad reclamou, eles pegaram, depois no futuro e voltaram e tal. Aí o Haddad pegou e falou, poxa, eles fugiram e tal, e na acusação eles falaram assim, o governo Bolsonaro fez superávit primário 2022 e o governo Lula só gasta. E aí o Haddad respondeu isso e eu vou mostrar pra você. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. Sobre o Bolsonaro e os governadores, você pode checar, ele está falando a verdade nesse caso. Por que o governo Bolsonaro teve superávit em 2022? Porque deu calote nos precatórios, fez aquele monte de coisa no último ano, você sabe disso, eu sei disso. Se você é um bolsonarista e tal, não quer assumir isso, tudo bem, você deixa a sua ideologia estar acima dos fatos, mas tudo bem. Calma que nesse primeiro momento eu tô defendendo o Haddad, depois eu vou reclamar também, vou meter o pau também, tá? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Isso é verdade também. O Bolsonaro deu calote nos precatórios. Gente, é simples, é só você verificar. O Bolsonaro teve déficit os 4 anos seguidos. Você fala, teve a pandemia. Faz o desconto que você quiser. Tira os gastos da pandemia. Ele teria déficit todos os anos mesmo com a pandemia. E antes da pandemia, 2019, lembra que não tinha pandemia? A pandemia foi 2020. Teve déficit também no governo Bolsonaro. E o último ano fez essa parada toda no ano da eleição e deu calote nos precatórios e teve déficit. Só que, inclusive, o Haddad, no primeiro ano, teve déficit também. Foi um déficit alto, 2% do Lula, né? Ele botar tudo na culpa do Bolsonaro também não é justo. Porque o déficit foi mais de 200 bi e na culpa do Bolsonaro devia ter metade disso, por exemplo, tá? Então o Haddad também tem culpa no cartório do primeiro ano do Lula. Mas enfim, vamos continuar. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil. Aí ele tá falando, teve superávit porque, claro, tu vende uma empresa, faz um caixa lá e tal. Beleza, mas é questionável. Pô, será que dava pra privatizar ou não dá? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Tem um outro que eu acho mais importante que ele fala. E depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano. É verdade. Eu estava lá e eu ganhei esses dividendos. Inclusive, eu não paguei nenhum centavo de imposto. Você duvida? Então a gente vai lá e faz essa checagem. A gente vem aqui, ó, Investidor 10. Você vai lá no site. Qual ano que ele falou? 2022. O ano do suposto superávit estrutural do Bolsonaro, né? Porque a direita acha que o governo Bolsonaro foi fiscalista, né? Tá aqui, ó, 68% de dividendos. Isso aqui é estrutural, senhoras e senhores. É algo recorrente que acontece sempre, tá? Só você que não sabe. Petrobras paga dividendo e o Estado pega uma boa parte desse dividendo pra ele, tá? Porque o Estado é sócio da Petrobras. Eu, inclusive, como eu investi em Petrobras há alguns anos, já só com dividendo já ganhei muito mais do que eu investi. Por isso que você tem que aprender a investir. Se inscreve aqui no canal Investland. Aqui a gente ensina gente de esquerda a investir, de direita a investir e tudo mais a investir e não tem problema com ideologia, não. E aí, basicamente, o Haddad falou isso, né? E nesses pontos ele tem razão. E principalmente porque, cara, como é que o Nicolas se propõe, vai lá, fala e depois sai? Então, cara, deveria ter um debate civilizado. Falar, cara, vamos cortar o gasto? Onde que o Estado é grande, onde não é? Sabe o debate que eles deviam fazer? Esse aqui, ó. Vou mostrar o debate que eles deviam fazer para você. Isso aqui é o Estado brasileiro.
Você tem aquela onda de que o Estado é grande, ele gasta muito e tal, né? Beleza, vem aqui comigo, ó. Vem aqui, ó. Você vai responder só do clichê que tu tem na tua mente aí, vamos lá. Estado é grande, beleza? Vamos cortar. Corta onde? Vai, fala rápido, sem pensar. Aí tu fala assim, corta lá do voo da Janja lá, do Lula, do não sei o quê, não, do super salário e tal, tá. Beleza, isso aí dá quanto? Esses cortes que tu fez aí. Aí eu lembrei até o Ciro Gomes, ele falando, dá bilhão isso aí? Dá bilhão? Só pra você ter uma ideia de que não necessariamente esses clichês que a gente fala, eles representariam uma super economia para o Estado brasileiro. O Estado, na verdade, ele tem as receitas já todas vinculadas. Uma boa parte dessa receita também, inclusive, agora vai pro Congresso, né? Os 50 bi, que tem um monte de parlamentar lá que eu nunca vi falar mal dessa despesa aí. Mas olha só, vamos bater um papo aqui sobre o Estado brasileiro rapidinho. Aqui eu coloquei algumas despesas, tá? As mais polêmicas, beleza? Então, Previdência Social, Bolsa Família, etc e tal. Então, o maior gasto que a gente tem primário, fora o juro da dívida, tá? Fora o juro da dívida, é Previdência Social. Aí, como eu tô na parte do vídeo que eu ainda concordo com a Haddad, ele meteu essa aqui também, ó. Ele falou isso. Nós vamos enfrentar a questão do super salário ou não? Nós vamos enfrentar a questão da aposentadoria militar ou não? Nós vamos pôr ordem nos cadastros dos programas sociais ou não? Olha só o que ele falou. Presta atenção. Ele falou, nós vamos enfrentar a questão do super salário ou não? Quem você acha que é contra? Quem ganha o super salário? Os políticos e tal. Os políticos são a maioria de que lado? É da esquerda que tá lá? É o PT que tá lá? Não, os políticos é do centrão. E é até mais à direita. Então o Congresso, se você for honesto, ele é um pouco mais à direita do que à esquerda, né? Então ele é mais de centro-direita, vamos colocar assim. Então eles têm poder pra ser fiscalista, né? Pelo lado deles. Por que não são? Eles querem enfrentar mesmo o super salário? Tu crê nisso? Porque tem gente que acha que é um monte de petezado do Congresso inteiro que todos eles pegam esse dinheiro. Claro que a petezada também não reclama do super salário não, tá? Inclusive nem dos próprios de deputado. Mas assim, beleza, o Haddad falou disso. Aí ele falou da previdência dos militares. E ele falou também dos gastos sociais. E se eu te mostrar a planilha aqui, tem 3 gastos aqui, ó. Previdência social, ele falou. E a aposentadoria dos militares, a gente vai ver ou não? Vai ver o negócio de recadastramento, fraude em Bolsa Família, em BPC e outros programas sociais ou não? Vai ver os super salários que tá, por exemplo, aqui no Judiciário, tá aqui no Congresso Nacional, por exemplo. Então, quem é que não quer ver isso? Porque assim, ó, o Haddad, pra ser justo, calma que eu ainda tô na parte que eu defendo ele. Ele quer sim mexer nisso, pô. A gente sabe que quem defende, quem não tem que mexer em salário de militar, quem é? A esquerda ou a direita? É a direita. E o principal problema da Previdência é a aposentadoria de militar. É como se fosse essa grandeza. A cada R$1 que eles contribuem, eles recebem 10 de volta. É numa proporção extremamente bizarra. Se eu não me falha a memória, é algo como em torno 6:1, 9:1, 10:1. É algo bem desequilibrado, tá? Então assim, vamos fazer o fiscal correto? Faz isso. Outra coisa, saúde e educação. A gente vai cortar? Aí aqui eu acho que nem esquerda nem direita concordam com isso, né? Pelo contrário, eu acho que o Brasil deveria até investir mais em saúde e educação. Bolsa Família, eu também sou contra cortar. Claro que você tem que tirar as fraudes, etc. Aí fica um monte de influenciador falando, tem muito mais brasileiro que vive de Bolsa Família do que emprego e tal. Gente, a maioria dos empregos do Brasil, maioria não, mas boa parte deles é informal. E às vezes o informal vai lá e recebe o Bolsa Família também. Não significa que a galera não trabalha. Não significa que o Brasil se sustenta por Bolsa Família. Até porque o Bolsa Família é 150 bi, queridos. E a arrecadação e o PIB são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões. E o Bolsa Família é 150 bi. Então, às vezes, o influência financeira, ele quer falar mal, não sei se ele tem raiva de pobre, ele quer falar mal. Parece que é o problema do Brasil. Não vem... Bolsa Família é um negocinho pequeno, que é importante, é óbvio, mas não é o problema não, cara. É só não saber matemática básica se você acha que o Bolsa Família é o problema, tá? Poder Judiciário, aqui a gente tem o problema. Aqui o Estado, a minha visão, é grande. Mas olha só, se a gente cortar metade do Judiciário, 58 bi, que aqui tem super salário, tem um monte de coisa, cara, nisso a direita tem razão nisso aqui, cara. O Brasil, a parte jurídica, cara, é muito lenta, aí tem 4 instâncias, aí um monte de processo trabalhista, cara, isso aí é terrível. Nisso eu sou bem de direita nesse lado aí, tá? De poder judiciário e tal, e etc, dessa lenga-lenga trabalhista. Se bem que o trabalhista é um pouco diferente disso aqui, tá? Mas eu já meti tudo aí no meio, tá? Então, se cortasse metade, cara, a gente acha 30 bi aqui. 30 bi não é muita coisa. Congresso Nacional é 13 bi só que eles levam, assim. Só entre aspas, né? Porque a gente tem 513 deputados. Os Estados Unidos tem 300. Então 300 seria mais do que o suficiente aqui, tá? E os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Se fosse botar a proporção, a gente deveria ter 250 deputados, tá? Uma corta metade aqui, a gente acha 7 bi. Então tu não acha muito, a viagem do Lula, não sei o quê, a Janja, eles ficaram no hospital, o Bolsonaro estourava cartão corporativo, o Bolsonaro comprava aquelas coisas no cartão lá, que eu nem me lembro. Mas é pouco. Tu corta metade, é 1 bi que acha. Não é tanta coisa. O grande lance é Previdência, que é o maior de todos. E esse outro aqui, queridos, renúncias fiscais, que eu vou trazer 2 fontes para vocês. O que é renúncia fiscal? E eu vou te explicar isso de maneira muito simples. Renúncia fiscal é o seguinte, ó, todos nós pagamos imposto, verdade? Verdade. Mas o Estado brasileiro e o Congresso, com seus lobbies, escolhem pessoas para não pagar impostos.
E eu não estou falando que eles escolheram pessoas e essas pessoas são malvadas. Claro que não. Por exemplo, o Simples Nacional, uma renúncia fiscal. E eu acho bem legal. As empresas no Brasil, quando começam, elas são pouco tributadas. Aí, Daniel, mas o meu influenciador falou que no Brasil a empresa é taxada em 34%. O teu influenciador, quando a gente fala assim, ó. Ah, não, o imposto sobre a herança nos Estados Unidos é 40%. E lá é capitalista. Ele fala, epa, é 40%, mas na prática não é 40%, porque tem outros artifícios. O que importa é o quanto é aplicado na prática, a alíquota média. Tá certo esse raciocínio. O que importa é a alíquota média. No Brasil é 34% em teoria, mas o que importa é a alíquota média aplicada, né? Porque as empresas não pagam 34% no topo. Abre uma empresa no Simples Nacional agora, você vai pagar 6%. Então a nossa carga tributária é em linha com a OCDE. Mas eu sou até a favor de dar mais incentivos para empresas ainda, mas empresas de todos os setores. Eu, Daniel, sou empresário e eu concordo que quem tem que pagar pouco imposto? Consumo tem que pagar pouco imposto, pobre tem que pagar pouco imposto e empresas, todas, não são um pedaço, todas têm que pagar pouco imposto. Porque o pobre não tem muita renda para ser taxado, o consumo pega todo mundo, mas pega mais o pobre ainda, e a empresa produz, querida. A empresa é o capitalismo, é a coisa linda, é o negócio de crescer e etc e tal. Então, beleza. Mas não é que no Brasil as empresas são super taxadas, elas são taxadas. Mas essa alíquota que te vendem, de que é muito mais alta, essa não é a alíquota média real praticada, e o Simples Nacional é prova disso. E aqui tem uma fonte, aqui tem uma outra fonte um pouco mais atualizada, tá? Que vai ser mais de 600 bilhões de renúncia fiscal, as outras falam que isso é 500 bilhões. Agronegócio, 158 bi de renúncia, ou seja, eles não pagam imposto, 158 bi de imposto. Se tirasse só essa renúncia fiscal, o Brasil teria superávit primário de 1,5% do PIB. O maior superávit primário dos últimos 20 anos, sei lá. Mas aí o cara fala, tudo bem, o agro é importante e tal. Sim, tem outras coisas que são importantes também. Tem muitas empresas aqui, eu, Daniel, tenho empresas no Simples Nacional, que pagam pouco imposto. Rendimentos isentos, LCAs e tal, e etc e tal. E aí, qual que é a parada? O grande lance é que a gente devia fazer uma reforma da Previdência que tivesse um pilar de capitalização. Então, se é uma pauta de direito, talvez, mas não me importa quem defende essa pauta. Eu sei que ela está correta. Você deixa um pilar de capitalização e um outro pilar aí social, né? Que, pô, pelo menos o salário mínimo, deixa um pedaço da repartição ainda. Existem propostas para isso. Existe até uma proposta do deputado Mauro Benevides Filho, se eu não me engano, tá? Que seria algo melhor do que esse sistema de repartição, porque o sistema de repartição é insustentável. É basicamente uma pirâmide financeira e boa parte da esquerda não reconhece isso. Cara, é matemática básica. Tem justiça tributária? Tem justiça tributária. Mas assim, você também não fazer a conta que a Previdência está falindo e pode falir, aí é só ser injustiça também. O pessoal da esquerda às vezes é injusto nisso. Então, mas aqui tem o Previdência, um gasto enorme. A gente tem também aqui várias isenções. Então, qual era a proposta? Pô, tirar um pouco da isenção de cada um, mas assim, você tirar 10% de cada um, você teria aqui 60 bi novos no orçamento, a gente estaria vivendo superávit primário. E tem essa história também que a galera fala, ah, não, pô, mas se tivesse taxa de juro alta no Brasil, é porque a gente não faz superávit primário. Mano, na época, era até no governo do Lula, nos 8 primeiros anos dele, teve superávit primário todos os anos, inclusive no primeiro mandato dele, e até no segundo, a dívida pública caiu, pô. Então, toda essa cartilha que o povo defende, do liberalismo e tal, que é superávit primário, teve superávit primário, dívida pública caindo, a dívida pública estava caindo, PIB crescendo, o PIB crescia e o salário crescia acima da inflação e a inflação não era alta, tudo estava acontecendo. E qual era o juro praticado naquela época? 15%, 20%, 18%. Cara, eram juros muito maiores do que hoje. Então, o lance do juro do Brasil não é só essa cartilha, não. Se a gente começar a fazer superávit primário amanhã, eu não sei se o juro do Brasil vai ficar estruturalmente tão baixo, tá? Na verdade, assim, eu acho que deveria ser mais baixo. Eu acho que a galera está acostumada com esse patamar alto de juros. O Brasil, na minha opinião, teria estrutura para ter juros menores, mas, assim, meio que virou um vício, né? Uma galera meio rentista gosta do juro alto, o outro tá acostumado a deixar o juro alto lá para controlar a inflação, o outro também quer o juro alto por causa disso, aí virou meio que esse costume, porque o Brasil não tem fundamento para ter o terceiro maior juro real do planeta, atrás de Rússia e de Turquia, que são países com problema. A Rússia tá em guerra, tá? Então, assim, a gente virtualmente tem o segundo maior juro do mundo. E a gente não é o pior país fiscalmente ou em outras métricas do mundo para ter esse juro real. Então, boa parte disso é costume e porque tem gente ganhando também com esse lance do juro alto. E antes de você falar que é os caras que investem em ações, que é o meu caso, não é, tá? Quem investe em ações do mercado financeiro e faz isso de maneira saudável para uma economia, ele prefere o juro baixo, tá? Então você que é um esquerdista aí não vê que, porque você se beneficia do rentismo. Não, cara, aqui a gente se investir em ações, fundos imobiliários, em empresas, tudo isso se beneficia de juro baixo, querido. Além disso, o pobre consome melhor se tiver juro baixo, tá? Então não vem botar toda a culpa também em mercado financeiro não, porque uma parte do mercado financeiro, sim, é especulador, ou tá trabalhando aí pra rentista, beleza, mas uma boa parte não, tá? Eles querem juro baixo e querem economia girando. E agora vamos falar da parte que eu discordo do Haddad e eu discordo do que o governo Lula tá fazendo. Primeiro de tudo, vamos começar do começo, tá? Cara, o que o Lula propôs na campanha? Fala pra mim. Ele propôs isso aqui, ó, porque o Haddad tá falando bonito, né? Vamos falar do gasto tributário, da renúncia fiscal e tal, e sobe o F, desce o F, injustiça, porque o rico paga 2,5% de imposto, o pobre paga 30% e tal. Ele falou isso, assim. O máximo que o Lula falou na campanha foi: porque a gente vai botar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Beleza. Mas assim, isso é muito
muito generalista. E além disso, de que jeito que tu vai taxar o rico? Tem que ver também, né? Porque como os influenciadores falam, tem maneiras que você taxa que o rico sai. Só que eles generalizam, né? Eles acham que qualquer taxa pro rico, o rico vai fugir. E que não é verdade. Esses 25 países que eu visitei, a maioria tem imposto sobre renda para ricos muito mais alto que no Brasil, e os ricos não fugiram. E o melhor exemplo que os influenciadores dão é o Gérard Depardieu, um ator francês que fugiu pro país do... Claro, a taxa era 70% também, né? Até eu fugiria. Que ele fugiu pra um país do lado de mesma moeda, e eles usam esse exemplo para generalizar qualquer imposto maior sobre os ricos. Os influenciadores também têm uma onda de que é o efeito do respingamento. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, que é o seguinte, ó. Taxa alguma coisa, por exemplo, a LCA. No mundo inteiro é taxado esse tipo de investimento. Mas taxa a LCA lá, que o Haddad quer taxar, é 5%. Aí os influenciadores falam, isso é ruim pro pobre. Por quê? Porque tu taxa a LCA ou a LCI, por exemplo. Porque tem o título da LCI, agora ela é taxada. Então, peraí, aí tem o banco emite. Aí tem o juro bancário, tem o spread. Então, peraí, já que tem 5%, então talvez fique maior agora o juro. No final, quem for pegar... Cara, vai ficar o financiamento imobiliário vai ficar mais caro. E o pobre, quando for financiar o imóvel, lá no fim da cadeia vai ficar mais caro o imóvel. Então, ele faz um respingamento, pô. Tá aqui, ó, a LCI. Aí ele foi respingando. Pobre, se lascou pobre. Então, só que, querido, qualquer taxa na economia, tu pode usar o pobre como desculpa. Como assim, Daniel? É evidente. Vou taxar, sei lá, a empresa, que é o Daniel só conta, por exemplo. Taxar a empresa. Beleza, vai taxar o empresário. Mas o empresário vai repassar, vai repassar pro custo do produto, e aí o pobre vai pagar mais caro. Aí os influenciadores só fazem isso. Não, porque vai taxar não sei o quê. Mas o pobre que vai pagar, porque vai fazer o respingamento. Vai daqui, o pobre. Aí tu fala, beleza, é razoável, faz sentido. Assim... Só que isso dá pra se aplicar em 100% das taxas, né? Aí tu vê, tá bom, mas qual a proposta que o influenciador propõe? Aí tu vê pelas indiretas. O cara reclama do Bolsa Família, reclama da Previdência, que a Previdência tem um problema mesmo, tá? Aí reclama de pobre e tal, reclama dessas coisas. Então ele propõe normalmente, muitos propõem normalmente cortar a Bolsa Família, cortar não sei o quê, cortar um benefício que o pobre ganha diretamente. Aí, olha só essa lógica, cortar um benefício do pobre diretamente é bom para o Brasil, segundo o influenciador. Não, pô, se cortar aqui o Bolsa Família, essas coisas, é bom para o Brasil, para todo mundo. Mas se eu taxar alguma coisa que supostamente era pro rico, aí ele fala, não, pô, é ruim pro pobre, porque vai respingar, e é ruim pro pobre. Não, mas dá na cara diretamente do pobre, aí não é ruim, aí é bom. Então, eu, Daniel, não sou esse tipo de influenciador. E eu até era no passado, mas assim, depois de eu viajar ao mundo, eu vi que era meio injusto as críticas que eu fazia. Mas aí, então beleza, o Haddad entende isso, beleza e tal. Só que assim, cara, o Lula, ele só prometeu picanha e cerveja. E ele fica naquela história de brigar contra Bolsonaro, e de não sei o que, o Bolsonaro falando de gaysismo, e de comunismo, e o Lula de picanha, de cerveja, de paz e amor. Não propôs nada, querido. O Lula não usa celular, ele é um cara analógico. Assim, ele, nem tem o celular, porque eu acho que fica dando desculpa, porque é um problema e tal. Só uso pro necessário. Pois é, aí fica deslocado da realidade. Aí o governo não sabe se comunicar. Aí tem um monte de medida que é ruim que o governo lança, o lance do IOF era ruim. E quando tem as coisas boas, não sabe se comunicar. Por exemplo, isenção do imposto de renda. É baixar imposto, né? O influenciador nem fala disso, né? Ele só fala do que aumenta. Mas assim, isenção do imposto de renda até 5 mil, 7 mil. Eu, Daniel, sou a favor. Desde que você mostre a fonte fiscal e etc. Só que aí não sabe se comunicar. Por quê? Porque o governo não é digital. E o digital que faz é pra fazer besteira. Aí a Janja vai lá, na China, reclamar com o Xi Jinping pra ele regular TikTok. Aí, meu Deus, mano, aí esse governo, ele tá assim, ó, tá perdido. Porque até as coisas supostamente boas, que tem ali algum valor, que reconhece a injustiça, eles não sabem fazer direito. Cara, você devia ter proposto na campanha. Você propôs, cara, beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma reforma tributária. Que, inclusive, parabéns, foi o primeiro governo que fez uma reforma tributária, depois de muito tempo, vai ter o IVA lá, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o CBS, o IBS, é legal, vai melhorar pras empresas, show de bola, beleza. Mas o Congresso ajudou, o Senado também, foi toda a sociedade, beleza, tá todo mundo de parabéns nisso aí. É insuficiente, mas é melhor do que o que tinha antes. Você vai ver, quando ela estiver rolando, você vai ver que a nova forma de declarar imposto e que os impostos funcionam na economia vai ser muito melhor depois da nova reforma tributária. Mas na parte da renda, cara, você tinha que propor, porque quando você ganha a eleição, você ganha você e a proposta. Você fala assim, cara, eu vou tirar imposto daqui. Eu vou tirar imposto de pobre até 5 mil, até 7 mil, beleza. Eu vou tirar imposto do consumo, beleza. Todo mundo vai aplaudir de pé. Mas, cara, eu vou abaixar um pouco o imposto da empresa, pô, beleza. Todo mundo vai aplaudir de pé. Mas, cara, vai ter um buraco aqui, né? Se eu tirar imposto de um lado, pô, o governo precisa arrecadar e tal, etc. Tudo bem. Nos 200 civilizações do mundo existem estado, tá? Que existem impostos, tá? Então, se você é daquele que acha que um lugar não deveria ter imposto, você vai pra uma sociedade que não tem imposto. Tenta achar uma aí na Terra. Aí, beleza, vai causar um buraco no lado do governo? Vai. Aí você fala, cara, como eu vou estar melhorando pras empresas aqui, pro consumo aqui? Cara, eu vou ter que taxar mais um pouco aqui. Aí você começa a corrigir as injustiças tributárias, que tem sim. Aí o rico vai inventar, um influencer rico vai inventar aquela parada, não, pô, mas vai prejudicar o pobre, porque aqui, aí respinga aqui, e pega o pobre. Mas aí, esse influencer rico não teria força, por quê?
Porque se você mostra o programa completo, cara, o pobre ele só não tem dinheiro, mas ele não é burro não. Ele entende, ele vai falar, cara, está tirando daqui, mas está tapando com isso. A classe média vai falar, cara, está tirando daqui, mas está tapando com isso. As empresas também. E às vezes até os ricos. Eu, Daniel, se o nosso sistema fosse que nem os outros países europeus ou até nos Estados Unidos e tal, que você paga mais imposto sobre lucro e dividendo, aqui a gente não paga. Mas eu não me importaria de pagar mais imposto sobre lucros e dividendos e tal, desde que esse sistema tributário fosse um pouco mais justo, fosse um pouco melhor para empresas e um pouco melhor para os pobres, porque ele é bom só para uma minoria. Até renúncia fiscal, vai basicamente tudo pro agro. Eu sei que muita gente pode pensar que eu sou contra o agro, eu não sou, inclusive eu adoro o agro, eu sou engenheiro florestal. A minha irmã é engenheira de pesca, o meu tio, um dos que me incentivaram, é engenheiro agrônomo. É uma família toda do agro, basicamente, tá? Eu fui o primeiro lugar no vestibular da Federal do Amazonas, nas ciências agrárias, engenharia florestal e tal. Eu já visitei a Embrapa presencialmente, eu já plantei muito. Só que depois eu vim para outro setor. E eu acho o agro, sim, importante. Só que eu quero que você faça essa conta. Faça a conta você. Use o GPT para isso. Finge que você desmata o Brasil inteiro e planta soja. E aí, ver se ainda assim a gente fica rico. Ah, Daniel, mas o desmatamento é prejudicial. Não, esquece o desmatamento. Desmata tudo. Tudo. 100% soja. Ou qualquer cultura que você quiser do agro. Vê se o Brasil fica rico com isso. A gente não fica. Então, no melhor do melhor dos mundos, se o agro tiver a sua potência máxima, a gente não fica rico, não fica rico. Eu quero que você faça outro exercício também. Qual país do mundo ficou rico plantando horta? Ou criando bicho assim e tal. Cara, você não tem. Ele desenvolve a cadeia tecnológica. Ele investe em carros, em chip, na indústria. E os governos do PT também tem muito problema nisso aí, porque a indústria caiu muito nos governos do PT. É uma crítica forte que eu faço a esse modelo, tá? Por quê? Daniel, que modelo é esse? Porque esse modelo de investir na sua vantagem natural é uma cartilha neoliberal, né? Que é, você tem que investir na sua vantagem comparativa. Qual é a vantagem comparativa do Brasil? Plantar soja, agro. Então o Estado vai lá, o governo dito de esquerda vai lá, bota uma nota no plano safra, 500 bilhões lá, se somar tudo o que o agro tem, dá mais 150 bi de renúncia pro agro. Aí Bolsonaro, mesma coisa, Fernando Henrique, mesma coisa, todo mundo só é investido no agro. Por isso que o agro cresce, por isso que o PIB cresce e boa parte do PIB é agro. Claro, mas com esses centenas e centenas de bilhões, meu irmão, se tu investir em mouse, centenas e centenas de bilhões de reais, injetando dinheiro pra fazer mouse no Brasil e dando renúncia fiscal, os mouse do Brasil vão ser os melhores do planeta Terra. A questão é, beleza, eu invisto nisso tudo e beleza, o agro atinge 100% do Brasil, a gente fica rico? Não fica. Então essas renúncias fiscais, esse dinheiro que o Estado deveria gastar em indústria, em ciência e tecnologia. Sabe por quê? Porque imagina que investe em microchip. O Brasil vai investir em microchip agora. Agora vamos fazer o mesmo exercício. O Brasil inteiro é tomado de fábricas de microchip. E a gente se desenvolve nessa cadeia tecnológica. A gente vira o número 1 do mundo. Ó, a gente vira o número 1 do mundo do agro, que a gente praticamente já é. E planta o Brasil inteiro. A gente fica rico, não. Mas em microchip. Se a gente virar o número 1 do mundo e fizer fábricas pelo Brasil inteiro, a gente fica rico? Fica extremamente rico, é o país mais rico do planeta Terra. A questão é que tanto a petezada quanto a galera da direita é intoxicada um pouco com essa cartilha do neoliberal, da vantagem comparativa e do agro, etc. E a gente fica vivendo isso. Então, eu sei que eu misturei um conceito com outro, foi um vídeo um pouco longo, mas eu expressei o que tinha aqui no meu coração, tá? Claro que eu posso estar errado, enfim, eu sei que eu vou perder bastante inscritos nesse canal, mas é um resumo de toda essa história que eu acho. Mas se você quiser aprender a investir de uma maneira mais equilibrada, mais de centro e tal, aqui a gente tem gente de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, esse é o melhor canal para você aprender. Um beijo e abraço, Daniel Show, a gente se vê no próximo vídeo.